Olá, vamos imaginar que eu more em um loteamento clandestino aqui em Jacareí e quero muito que o meu terreno e, consequentemente, a minha casa sejam devidamente regularizados. Quais itens a prefeitura leva em conta para se estabelecer legalmente um assentamento aqui na cidade, levando-se em conta que são cerca de 22 áreas, pelo menos 22 áreas irregulares. Segundo a presidente da Frente Parlamentar de Habitação, a vereadora Márcia Santos, é pelo menos 22 áreas que nós temos aqui precisando de regularização. Quais projetos me ajudariam, como população de baixa renda, a conseguir melhorar minhas condições de moradia? Para conversarmos sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo a Rosa de Fátima Rangel, que é presidente da Fundação Prolar, e a presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano. Sejam bem-vindas ao TV Câmara Entrevista. Boa tarde, Sibeli. Boa tarde, Lucimar, minha companheira, e boa tarde a todos. Eu quero saber de vocês duas, o que é regularização fundiária em termos legais pela Fátima, aqui em termos de prática e também em termos de ideologia, em termos de luta, que eu estou conversando agora com uma líder comunitária. Então, de vocês duas, que têm definições talvez diferentes sobre o mesmo assunto, dois viés diferentes, o que é regularização fundiária? Falando de um tema bem técnico, né, a regularização fundiária é uma soma de ações jurídicas, sociais e técnicas mesmo, dentro da arquitetura, da engenharia, que somando essas áreas a gente consegue regularizar o bairro. Então, são ações jurídicas, técnicas e sociais que, tanto assim, a gente regulariza, dá o título para a pessoa. Uhum. A gente tem até acho que um slide. Sim, temos sim. A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, que visam a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais de propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, como eu expliquei, resumindo, né, essa é uma questão teórica, né, onde nós vamos na lei de regularização, inicia assim. O que é uma regularização? É um conjunto de ações e que nós transformamos aquela área, aquele bairro, aquele assentamento regular. Ou seja, eu estou ali, eu tenho a minha casinha ali naquele assentamento que é irregular hoje. A prefeitura vai chegar e vai tomar que medida? Tipo, eu vou receber uma escritura, vai ter alguma medição do meu terreno? Isso. Primeiro nós precisamos avaliar que área é essa, se é uma área pública, se é uma área particular, como é que nós vamos viabilizar, deixar essas pessoas naqueles locais. Porque a regularização fundiária, ela tem como mote principal é não tirar as pessoas do lugar. A ideia é que aquele assentamento foi feito, então é de viabilizar que elas continuem ali. Elas têm vínculos ali, vínculos familiares, vínculos empregatícios, então ela tem vários vínculos. Então a primeira coisa é exatamente isso, é medir essa área, é fazer um levantamento topográfico. O que é isso? São os engenheiros, os arquitetos, os topógrafos. Então, são técnicos que vão fazer a medição e o levantamento dessa área. Depois nós temos um trabalho social, né, que vamos fazer um relatório social de cada família, saber o histórico dessas famílias, porque a lei de regularização e a do município, existem algumas limitações, inclusive, porque nós vamos tratar das pessoas que são munícipes, né, ou que estão no município já há algum tempo. Então, nesse cadastro social, a gente avalia isso. E após isso, ver se juridicamente está correto. Essa família sim se enquadra no que a lei determina, no que a lei municipal determina. Ok, está perfeito. Fizemos o trabalho técnico, fizemos o trabalho jurídico, fizemos o trabalho social. E a área que essas pessoas estão, não existe nenhum impacto ambiental, então ali daí nós vamos formalizar isso. Fazer um projeto grande, vai ser aprovado pelo um convênio que nós temos junto ao governo do estado, que é o Cidade Legal. Eles aprovam junto conosco e nós encaminhamos para o cartório.
daí o cartório vai emitir a escritura da pessoa. Então, ela só não, ela tem, além da posse, né, ela também é a dona agora, podendo ter hereditariedade, passar como herança, se for o caso, até vender. Mas tem um prazo que a lei determina, depois de uma regularização, que ela pode fazer qualquer tipo de comercialização. Certo, aquela região então se tornaria um bairro. Se tornaria um bairro. Por isso que é importante, numa regularização, não é só a regularização da área, a gente precisa fazer toda a infraestrutura do bairro. Né? E isso é importante, né, Lucimar, essa infraestrutura. Isso é importante. E para o usuário, aquela pessoa Exatamente. que por um motivo ou outro ocupou aquele espaço, aquele pedaço de terra, essa regularização significa ele ter garantido a sua dignidade e o direito de pagar os seus impostos, né? Porque há um pensamento errôneo na sociedade de que quem ocupou aquele espaço por um problema ou outro, e a gente tem vários tipos de regularização fundiária, né? Tem aquele que ocupou, por exemplo, na Jacareí nós temos a realidade de ocupação à margem do Rio Paraíba, ou à margem de outro lugar. Temos a ocupação, mas alguém fez lá a propaganda do loteamento, a pessoa juntou o dinheirinho, juntou o 13º, fez uma economia, foi lá e deu entrada naquele terreno, mas assim, não estava correto, né, na inscrição dentro da prefeitura, por isso que é irregular. Então tem a ocupação, tem as áreas ocupações invadidas, né? A gente fala ocupados, que invadidos o pessoal de sem teto não gosta, mas é áreas ocupadas. Então tem diferente de regularização. Mas esse trabalho que a Aprolar faz como política habitacional de interesse social, porque é para as famílias que ganham até 3 salários mínimos, então daí ela regulariza e é um sonho, é o direito da moradia, de ter onde morar e também o direito assim, agora isso aqui é meu, assim, é o direito de pertença a um lar, né? Porque a gente sabe que moradia é dignidade, então a gente trabalha muito, muito com isso. E é um sonho, assim, e essas áreas que são ocupadas, eles trabalham muito com a assombração de que, vão tirar a gente daqui, vão jogar a gente para onde, né? Então, daí quando tem um planejamento sério de regularizar, então acho que colabora muito com o direito de cidadania daquelas pessoas, né? Porque acho que ninguém ocupa hoje, embora hoje tenha várias questões que tem gente que ocupou e tem condições de não estar ali, né? Então tem N realidades que por isso que tem um trabalho, vários jurídico, passos, né? Vários Exatamente. passos que a Aprolar tem, uma equipe toda para cuidar de cada caso, que cada caso é um caso, né? Mas sem dúvida nenhuma, regularização para quem está na área ocupada ou para quem comprou o terreninho lá, comprou o meio lote para construir essa moradia, levantou lá seu cômodo, a sua casa e estava irregular porque a única opção que tinha para comprar, não foi porque quis, né? Mas buscou um território que é lar, que é sagrado para aquelas famílias, para aquele pai. Então, acho que a gente tem que olhar bem isso, né? Então, é um direito à moradia, né? Certo. Você está falando sobre isso, Lucimar, eu estou imaginando como que... tem alguma equipe, algum profissional que vai antes esclarecer, tirar esses medos desse pessoal, e principalmente em áreas irregulares, que, por exemplo, tem risco, tem condenação pela Defesa Civil. Como que acontece esse trabalho, assim, de preparar, literalmente preparar o terreno para regularização ou não? Não, mas existe sim. Existe um preparo muito grande, tanto que nos passos de uma regularização, hoje nós temos aí 10 passos, né, que a gente, para elucidar, para ficar mais didático, a gente divide em passos. O primeiro passo é conversar com a comunidade. Porque essas comunidades, eles têm um grupo que os representa, né? Isso, a Lucimar, ela faz um trabalho interessante, porque ela promove essa organização, né? Alguns bairros que nós já iniciamos, foi fácil nós entrarmos e iniciar o trabalho, porque eles já estavam organizados. Existiam pessoas que representavam o bairro. Nós primeiro iniciamos a conversa com eles e depois nós vamos para a comunidade.
explicar o que é uma regularização. Eu acho que hoje é uma grande oportunidade, estando aqui, também de elucidar para as pessoas o que é essa regularização. Existem resistências? Que tipos de medos as pessoas têm? Esse daí de que vão tirar o meu terreno, que eu estou aqui, é um terreno que minha família tá aqui há anos. O que é mais? Que tipos de medos eles têm? Na realidade, a regularização, como a Lucimar disse, ela existe em alguns fatos. Por exemplo, algum empreendedor veio e fez um loteamento. Então, o loteamento, a princípio, está tudo ok. Só que ele não finalizou junto à prefeitura todo o processo de regularizar isso, as pessoas compraram. Então, quando você está numa área que você não disponibilizou recursos próprios, que por um motivo foi necessário você estar lá, é um tipo de medo. Quem investiu um recurso é outro medo. Poxa, paguei, né? Agora, de repente, existe a possibilidade de eu perder? E o maior medo mesmo é eles saírem dali e não saberem para onde vão. Então, se a gente não está sempre junto com essa comunidade, conversando e dizendo não tem perigo, na rua, de maneira alguma a prefeitura vai deixar vocês sem um atendimento, sem uma cobertura, de maneira nenhuma. Então, sempre, a gente repete isso várias vezes para realmente acalmar o coração deles. Mas é um receio grande, porque eles sabem, a realidade deles eles conhecem muito bem. Eles sabem que eles estão numa área irregular. E se tiver, caso, eu não sei, caso tenha alguma área que tem realmente um risco de vida, a comunidade está lá, qual que é o procedimento da prefeitura, do líder comunitário? Se existe risco, né, Lucimar, nós temos que retirar essas famílias. Quando a Defesa Civil nos apontam que existem riscos, providências nós temos que tomar de retirada. Se é muito próximo do rio, hoje teve uma mudança no Código Ambiental, hoje não é mais 15 metros, são 30 metros, 100 metros, depende da extensão do rio. Se eles estão tão próximos que inclusive a Secretaria de Habitação do governo, do governo do estado, não nos aprove a manter aquela comunidade ali, nós temos que retirá-las. E é retirado? Não, daí essa retirada, daí nós vamos dentro das políticas existentes no município. Se conseguimos recurso, né, federal, do Ministério das Cidades, ou mesmo do estadual, que seriam os CDHUs, nós construímos, né, o município com esse recurso constrói para adequar essas famílias, né? Nós temos que dar uma solução, né? Às vezes as soluções não são rápidas, porque os recursos são bastante altos, né? Nesse momento, né, nessa questão de ter que tirar a pessoa, ela está numa área de risco, correndo risco a família. A primeira atitude da Prolar é fazer o processo de inserir no auxílio aluguel. Então, enquanto não se enquadra no programa de interesse habitacional, de ela ter lá a casinha dela, assim, então tira lá, porque tem que dar risco, nós segurança, né? E às vezes o trabalho do líder comunitário, da associação dos moradores, é muito importante nesse momento, porque muitas pessoas, mesmo estando em risco, se negam a sair, porque com medo de, se eu sair, eu não vou voltar mais, se eu sair, eles vão me colocar no auxílio aluguel e nunca vão me dar a casa. Então, precisa trabalhar bastante. Então, daí a gente fortalece bastante a questão, olha, vamos cuidar da sua vida, você não está sozinho. Então tem uma série de trabalho que daí da associação dos moradores, da própria família, também às vezes da sociedade, às vezes a igreja é muito importante também nesse processo, né? O apoio das igrejas na comunidade, que nem quando a Prolar faz lá um cadastro de todo mundo. Então é incluído tudo que está dentro da comunidade, não é só as moradias. Então daí também as igrejas participam, o comércio participa, porque dentro de uma comunidade, uma área ocupada, um exemplo que a gente está trabalhando bastante é lá a comunidade do Mississippi, no Jardim Flórida. Lá a comunidade existe mais de 45 anos, vai fazer 45 anos, né? Conheço desde o começo a comunidade, e a gente vê que agora está organizado, mas é uma comunidade que lá tem tudo, né? Tem os pontos comerciais, tem as casas bem construídas, só que, independente das casas bem construídas, dando segurança para as famílias, tem aquelas que estão à margem do rio. Exatamente. Então, essas pessoas que nós já estamos conversando desde o começo da organização da Comissão dos Moradores, já estamos conversando. Então, é para cuidar da vida. Nós não vamos ser a favor que fique ali a família
e de repente enche o Rio Paraíba e a gente há de perder uma vida que seja. Então a gente tem que trabalhar muito isso, essa maturidade, essa compreensão. E assim eu fico feliz de estar do lado da Fátima, por exemplo, que a gente não vende mentiras para a comunidade. Né? A gente fala muito sério, organiza, a comunidade participa. Né? Então tem comunidade, por exemplo, lá do Porto Velho. Eles estão lá do lado de um lago que virou uma estação de esgoto. E ali eles não têm condições de ficar. Eles já sabem que eles vão ser relocados ali. Então, eles já têm essa concepção. Por quê? Foi trabalhado junto com a comunidade, foi feita discussão. A Defensoria também é uma parceira da Prolar, porque ela vem trazer umas questões de direitos da comunidade. Então, a gente está dialogando muito isso. Eu acho que isso garante um bom êxito de fazer esse planejamento. A gente não fala, vai sair daqui amanhã, porque é um processo para retirada e para até chegar no título, como a Fátima comentou, é um processo longo, não é um processo imediato, né? Porque a gente não tem lá assim, eu quero 10 casas ali no supermercado. Então, o processo, e também tem que ver o que fala a lei. E a lei também garante a proximidade da comunidade a qual se criou vínculo. A gente vê que não é isso que acontece no município, né? Mas por isso tem que ter muito diálogo, esgotar no diálogo, convencer as pessoas do processo que elas participam. E ali todo mundo é ator nesse processo, né? Aquele usuário que ocupou, desde a criança até o idoso, porque nós temos que pensar na construção, na inclusão de um programa habitacional de direito social, a inclusão das pessoas. Já que vamos construir, poxa, ali tem um cadeirante, ali tem um idoso, ali tem crianças, né? Então tem que ver tudo isso, e tudo isso é planejado dentro da Prolar. Vocês estão fazendo pensar nos agentes que fazem tudo isso. Você tem equipe para fazer tudo isso? Porque precisa de psicólogo, assistente social, precisa de a Prolar uma equipe hoje, bem preparada. Isso eu devo ao prefeito Isaías, que desde o início que nós começamos esse ano, nós tínhamos uma equipe muito pequena, né? Quando muda a administração, é natural isso. E hoje eu consegui montar, junto com o Isaías, com o apoio dele, uma equipe perfeita. Hoje eu digo que eu tenho uma equipe perfeita, onde eu até fiz uma homenagem à minha equipe, né, num evento que nós tivemos ontem, porque realmente são pessoas totalmente comprometidas. Tiro meu chapéu, vocês estão falando, sabe, que eu estou tendo outro olhar sobre a Fundação Prolar agora. Não, totalmente comprometidos, são técnicos, são pessoas boas, são éticos, entendeu? E super comprometido, que eu lanço de desafios resolvido. Então, na realidade, a gente até diz que não tem desafios, porque eu nem bem lancei, as coisas já estão começando a acontecer e já estão. Então, eu tenho assistentes sociais, nós temos engenheiros, temos arquitetos, temos a parte toda administrativa, contadores. Então, pessoas realmente capacitadas e muito envolvidas com o município, muito comprometidas com a população, porque nós temos um atendimento lá significativo. Lá, a menina dos nossos olhos lá é o atendimento, é o acolhimento dessas famílias, né? Porque parabéns aí para a equipe. São em quantas pessoas? Hoje nós temos 40 pessoas, começamos com 16. Então, isso aí eu deixo meu agradecimento ao prefeito Isaías. Hoje eu estou com uma equipe perfeita. Parabéns para a equipe aí, vocês estão de parabéns, realmente é um trabalho heróico. Olha, enfrentar tudo isso que vocês estão me contando é um trabalho de heróis. Eu costumo dizer para minha equipe assim, nós precisamos reservar o nosso lugar ao céu, né? Então, a gente precisa ter boas atitudes para reservar. Só que a gente, além de reservar, a gente ganha para isso, né? Todo mundo tem seu salário lá. Então, quer dizer, fica mais fácil ainda de fazer o bem, né? É mais ou menos isso. Tá certo. O TV Câmara Entrevista vai dar uma pequena pausa. A gente teve um bate-papo aqui que passou tão rápido. Eu nem vi o tempo passar. A gente vai dar uma pausinha nessa nossa conversa sobre regularização fundiária com a Fátima Rangel e com a Lucimar Ponciano, que são presidentes aqui. Uma é presidente da Fundação Prolar, a outra é presidente da Câmara Municipal. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouco. Continue conosco.